Te agradeço, papai, por esta semana que está se encerrando. E eu te peço, Deus, esteja conosco nessa sexta-feira. Nos dê, Pai, sabedoria. Nos dê graça ao entrar e ao sair diante das pessoas. Nos coloca no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Abra, Senhor, uma grande oportunidade na vida de cada mulher aqui. E que possamos viver os teus milagres sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia, meu bem! Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Amém? Ó, tintim aqui para nós. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Que possamos viver o impossível de Deus neste dia. Deus tem milagres para nós. Deus tem milagres para nós e eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que a mão poderosa do Senhor estará conosco durante todo o dia e que nós veremos o impossível acontecer. Amém? Vamos começar o nosso clube. Já aperta aqui o aviãozinho, encaminha para a mulherada. Manda para a mulherada para ela acordar, para ela vir. Essa semana a gente está falando sobre insegurança e quantas mulheres são paralisadas por causa da insegurança. E o Senhor tem falado muito aos nossos corações nessa semana. Inclusive, se você não assistiu alguma live dessa semana, eu recomendo fortemente que você assista, porque Deus falou muito conosco. Amém? Vamos lá, eu quero ler para vocês Êxodo 4, versículo 18. Diz assim, ó: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver quem ainda vive. Olha só, aqui Moisés decidiu ir embora. E o tema de hoje que eu coloquei: haja apesar da insegurança. Presta atenção, gente. Moisés teve uma discussão muito ferrada assim com Deus. Ele trouxe diversos argumentos. Todos os argumentos e as desculpas de Moisés eram verdadeiras, eram reais. Ele não estava mentindo para o Senhor, mas ele estava focando no lugar errado. Ao invés de focar no que Deus ia fazer através da vida dele, ele estava focando no que ele era capaz de fazer. Até que em um momento o Senhor se irrita com ele. Aqui no versículo 13 diz assim: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Uma mulher insegura, ela sempre tenta fugir das oportunidades.
Sempre, sempre, sempre. Aí ele tá falando assim, envia quem há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Presta atenção, quando Deus se irritou com Moisés e falou, olha, eu não sei que Arão, ele fala fluentemente, não sei que o teu irmão fala fluentemente, mas eu tô mandando você. E aí Moisés vai. E a minha pergunta para você neste momento é, naquele momento que o Senhor se irou com Moisés, que Moisés parou de retrucar Deus, naquele momento acabou a insegurança de Moisés? O que você acha? Naquele momento você acha que acabou a insegurança de Moisés? Moisés foi, apesar da insegurança. Moisés foi por uma decisão e não por um sentimento. Ele continuava inseguro. Ele continuava inseguro, e isso que eu quero trazer aqui para nós. A nossa insegurança, ela não vai sair por uma palavra de Deus. A nossa insegurança, ela não vai sair porque a gente orou. Eu sei que você tá aqui e você tem pedido pro Senhor, Senhor, me dá, sabe, coragem para ir, me dá coragem para fazer, me dá coragem para... Meu bem, a coragem tem que vir de você. Deus vai te dar a capacidade no caminho, mas o pisar no mar vai ter que ser você. O agir apesar da insegurança tem que ser você. Moisés, ele agiu muito inseguro, ele estava muito inseguro, gente. Ele estava com muito medo. E se eu chegar lá e eles me matarem, eles não vão acreditar em mim, eu sou gago, eu não consigo, eu sou incapaz. Todas essas coisas estavam na mente de Moisés. Mas mesmo assim ele foi. A lição, o que Deus está querendo mostrar para mim e para você hoje é, sabe essa insegurança que está aí dentro de você? Sabe esse medo que está aí dentro de você? Sabe esse pavor que não te deixa fazer, cumprir o propósito, fazer a vontade de Deus, que não te deixa agarrar as oportunidades? Deus fala para mim e para você hoje, haja apesar dessa insegurança. Se a gente não agir, a insegurança não vai sair, gente. Essa insegurança que toma hoje teu coração, ela não vai sair. Não espere se tornar uma mulher segura para você agir. Não espere. A insegurança vai sair a hora que você agir, e aí você vai começar a realizar, e você vai começar que, poxa, Deus está comigo mesmo, tá dando certo mesmo, Deus está me guardando mesmo, tá abrindo as portas mesmo, e aí conforme você vai agindo, mais segura você vai ficando. Não haja de acordo com o seu sentimento. O seu sentimento hoje é, eu não sou capaz, eu tenho que ficar quietinha no meu canto. Eu não consigo, eu preciso me esconder. Eu não vou dar conta, eu preciso ficar quieta. Não haja pesado, não haja de acordo com o seu sentimento, haja contra o teu sentimento. O teu sentimento está falando para você ficar quieta? Fale. O teu sentimento está falando para você ficar escondida? Apareça. O teu sentimento está falando para você não ir lá pedir aquela oportunidade? Vai e peça. O teu sentimento está falando, olha, ninguém vai acreditar em você, fica quietinha, se esconde. Vai falar. Enquanto a promessa não se cumpre. Amém? Gente, Gideão, ele foi pra guerra com 300 homens. Gente, eu tenho certeza absoluta, Gideão foi morrendo de medo.
mas ele foi. Todos os homens na Bíblia, a gente vê os homens na Bíblia e a gente pensa assim, poxa, são seres diferentes que tinham um sentimento diferente, uma força diferente de nós. São pessoas que foram, apesar da insegurança. Abraão, Deus fala para Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela. Ele vai para onde? Vai para onde eu vou te mostrar. Sai. Eu imagino a cara de Sara. Gente, eu me coloco no lugar de Sara. Ai, Abraão falando, ó, Deus mandou a gente ir. Para onde? Não sei, mas ele falou para sair. Imagino Sara pensando, gente, esse homem enlouqueceu. Porque Sara não ouviu, quem ouviu foi Abraão. Eu imagino Sara falando, este homem enlouqueceu, como que a gente vai sair da nossa família? Vou sair daqui de perto de mamãe, de papai, para ir para um lugar que a gente não sabe se a gente passar fome e se matarem a gente. Toda essa insegurança está limitando você de viver o que Deus tem para você. Deus tem algo grande, Deus tem uma oportunidade grande para ti. O Senhor vai ser honrado através da tua vida, mas você vai precisar agir, meu bem. Deus foi honrado através de Abraão. Deus foi honrado através de Gideão. Deus foi honrado através de Moisés. Mas todos eles tiveram que agir apesar do medo, apesar da insegurança, apesar do desconforto. Escreve aqui, eu vou agir. Você não vai sentir, meu bem, de verdade. Deus fala com você e você está esperando um sinal. Você está esperando mudar o teu sentimento. Você está esperando, sabe, acordar igual a Xirra. Acordar como se fosse a Xirra, toda forte, toda poderosa. E eu vou. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A hora que você tentar, você vai tentar com medo. A hora que você perdoar, você vai perdoar sem vontade. A hora que você pedir perdão, você vai pedir perdão sem vontade, porque você sabe que ele que está errado contigo. A hora que você passar por cima de algumas coisas, você vai passar por cima com raiva. A hora que eu tiver que falar em público, a hora que você tiver que orar na tua célula, você vai tremer, a voz vai embargar. Como a minha irmã sempre diz, o bigode vai suar. Mas você vai agir, porque o que Deus vai fazer na tua vida através dessa tua atitude ousada é algo grande. É algo grande, meu bem. O teu casamento vai se tornar o casamento que você ora quando você agir em fé, quando você aprender a perdoar o erro do teu marido. No teu trabalho, ele vai se tornar grande. Sabe aquele dinheiro, aquela posição que você tem orado, que você tem buscado? Ele vai acontecer quando você romper em fé. Quando você agir apesar de se sentir injustiçada. Quando você agir apesar do medo, apesar do pavor. Quando você enfrentar e for lá falar com teu chefe. Quando você enfrentar e fizer um projeto e apresentar o projeto para a pessoa sem que ninguém te peça. Quando você for lá falar com teu pastor que sim, você quer falar do amor dele, que sim, você quer liderar, você quer pregar, você quer, enfim. Eu não sei aqui qual a tua insegurança. Mas Deus está falando com você.
Deus está falando com você hoje para você agir apesar do medo, para você agir apesar da raiva, para você agir apesar da insegurança, para você agir apesar de qualquer sentimento que está tentando te limitar. Deus quer que você entre num outro nível. E esse outro nível de fé vai depender da tua coragem. E coragem é agir apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Eu vou agir. Deus está falando comigo também, viu, gente? Deus está falando conosco. Eu vou agir. Escreve aqui. Eu sou corajosa. Se tem alguém aqui que é nova, se tem alguém aqui que é nova, coloca a primeira aqui que nós queremos te receber com todo o valor que você merece. Se tem alguém que é nova e já começou a ficar irritada com esse negócio de escreve aqui. Eu faço você declarar em fé. Porque quando você ouve, você tem um nível de compreensão. Quando você ouve e escreve, você tem um segundo nível de compreensão, algo maior. E quando você ouve, escreve e ensina, aí sim você tem um nível ainda maior. Eu te encorajo a ouvir, a escrever aqui, inclusive você que está me assistindo pelo replay, que eu sei que muitas assistem pelo replay, inclusive você que está assistindo pelo replay, escreve depois nos comentários. E aí eu te desafio, além de escrever, falar para as pessoas do que Deus falou aqui hoje. Porque quando você ensina outro, aí que você aprende ainda mais, aí que você acredita ainda mais. Eu vou encerrar, mas eu quero te falar algo. Deus falou para Débora. Deus está falando com você, gente. Declara que eu sou corajosa. Mas Ari, eu não sou. Eu morro de medo. Nossa declaração é uma declaração de fé. Eu não declaro o que eu tô vendo. Eu declaro o que eu quero ver. Eu não declaro o que eu tô vendo. Hoje eu tô vendo uma mulher medrosa. Hoje eu tô vendo uma mulher paralisada. Hoje eu tô vendo uma mulher... Ai, não é a palavra medíocre. Escassa. Eu declaro o que eu quero ver. Uma mulher corajosa, uma mulher realizadora, uma mulher que vai viver tudo aquilo que Deus tem para ela. É isso que eu declaro, amém? Então declara aqui, eu sou corajosa, mesmo que pela fé. Deus falou para Débora, eu vou dar a guerra nas mãos de vocês. Vai lá, fala com Baraque para ir para a guerra. Débora falou, Baraque, ó, Deus falou para ir para a guerra porque nós vamos vencer. Eu não, Débora. Eu só vou para a guerra se você for. É como se ele estivesse falando assim, ó, se Deus falou mesmo, então você vai. Então você vai junto. Deus não falou para você? Então vamos ver. Se Deus falou, você vai junto. É como se Baraque estivesse falando isso. E aí Débora falou, olha, eu vou. Mas todos saberão que nas mãos de uma mulher Deus entregou a vitória. Nós estamos falando de uma dona de casa. Nós estamos falando de uma esposa que naquela época, esposa não fazia luta, não fazia nada disso não. Nós estamos falando de uma mulher, uma juíza, uma profetisa, uma mulher de Deus que ficava orando. E ela foi para a guerra. Tenho certeza absoluta que ela teve medo. Toda vez que você vai fazer algo que não é o que você faz habitualmente, você tem medo. Mas ela foi para a guerra. Tá na hora de você ir. Tá na hora de você agir. Tá na hora de você fazer o que Deus te pediu para fazer. Para de procrastinar. Para de procrastinar. Para de arrumar desculpa como Moisés estava arrumando. Chega. Chegou a sua hora de agir em fé. Chegou a sua hora de agir com coragem. Quem vai te dar a vitória é o Senhor.
É Ele que vai agir, é Ele que vai transformar, é Ele que vai mudar, é Ele que vai te entregar a vitória nas tuas mãos. Mas você tem que colocar a mão. Você vai ter que ir para a guerra, você vai ter que ir lá enfrentar Faraó, você vai ter que agir. O Senhor vai entregar a vitória através da tua ação. Quem está me entendendo aqui? Eu decido hoje, de todo o meu coração, que eu vou. E depois eu vou voltar para testemunhar para vocês o que Deus fez, a vitória que Deus entregou. Amém? Deixa eu falar para vocês. Hoje é sexta-feira, mas segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente tem a nossa Performance Class, uma aula de alta performance para você começar a semana. Segunda-feira, 6 horas da manhã, só para fortes. Para você começar a tua semana com muito mais performance. E na quinta-feira, dia 14, às 8 horas da noite, vou fazer uma masterclass para te ajudar a sair de procrastinadora a realizadora, para te ajudar a alcançar os teus objetivos ainda em 2023. Para participar dessa masterclass gratuita, é só entrar no link da minha bio e se inscrever. Vai lá, se inscreve, eu quero você comigo. Você se inscreve, entra num grupo de WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp vai o link para participar da Masterclass. Combinado, minha gente? Vem, Senhor Jesus. Amém, querida. Amém. Qual que é a hashtag de hoje, gente? Pra gente fechar essa sexta-feira com chave de ouro. E eu quero desafiar vocês a encaminhe essa live para alguma amiga que precisa ouvir isso. Encaminhe essa live para uma amiga que tá paralisada na sua ação. Encaminha esta live para alguém que vai ser abençoada ouvindo isso. Qual que vai ser a hashtag, gente? Quero pedir para vocês, enquanto vocês colocam aqui, se eu ajudo vocês, se eu trago aqui coisas que valem a pena, coisa que te motiva, que te inspira, quero pedir para vocês, curta os meus stories, sabe? Aperta lá nas caixinhas, comenta a tua interação, a tua reação aqui no meu Instagram. Me ajuda, por quê? Porque quanto mais você reage, as pessoas pensam, poxa, é legal. Se é legal, eu vou mostrar para outras mulheres. E aí mais mulheres são abençoadas, amém? Então eu quero pedir para você, se você vai assistir meu stories, vai lá, curta, aperta a Bíblia lá, comenta a hora que eu te fizer uma pergunta, responde, coloca uma pergunta na caixinha de pergunta. Não vai cair a tua mão. Eu tenho certeza que vai te ajudar. É claro que se eu te ajudo, viu, gente? Aqui é dar e receber na mesma medida. Ó, hashtag eu vou agir. Hashtag eu vou agir. Hoje todo mundo no mood ação. Todo mundo no mood ação. Ninguém no mood procrastinação, certo? Ninguém no mood não vou fazer. Eu sou corajosa e vou agir. Amém, querida. Amém. Deus abençoe o teu dia. Ainda há muito para Deus fazer nessa semana. Não pisa no freio, pisa no acelerador. Deus vai fazer ainda essa semana na tua vida. Beijo no coração. Fique com Deus.